Uma história que mistura terror gótico com ficção científica distópica. A gente vai ver detalhes dessa obra bem legal aqui, A Morte Viva, da Mitos, com detalhes e comigo aí depois da vinheta. Saudações terráqueos, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. Hoje a gente vai ver no quadro Lançamento Nostálgico essa pérola aqui muito legal, esse albão em formato europeu, grandão, capa dura, 100 páginas, da Mitos, do selo Golden Edition, que traz essa história bem interessante e com uma arte deslumbrante, e os detalhes comigo já depois desses recados. Nesse álbum aqui a gente vai falar muito de Ashura. Você sabe fazer Ashura? Quando você desenha, você sabe bem quando aplica a Ashura para indicar posicionamento de luz, para dar volume às formas? Tem dúvida em relação a isso? Você tem dúvida como é que faz cenário, como é que é a anatomia do personagem, como colocar um personagem em movimento sem ter que usar referência? Olha só, se você tem essas dúvidas e outras mais em relação ao desenho nesse estilo de super-heróis, por que você não dá um pulinho aqui no link que eu coloco na descrição do vídeo do meu curso Desenhando Heróis? Você sabe que você tem 15 dias para experimentar todo o conteúdo, que é a garantia legal desse produto? Então dá um pulinho lá, explora, faz o seu teste, é seu direito, e você vai ver tudo que está conteúdo. Nesse site tem o depoimento da galera que já está estudando lá, tem os desenhos maravilhosos que eles estão produzindo. E se você gosta de desenhar como passatempo ou pretende seguir uma profissão nessa área, considera entrar nesse curso que não para de crescer e fazer parte comigo também de um grupo secreto só para alunos, para a gente dar suporte para vocês, para a sua experiência ser a melhor possível. Dá um pulinho lá, vê o que eu estou falando, não precisa acreditar nas minhas palavras, vê o depoimento da galera e espero que ter você em breve nessa turma aí para desenhar com a gente, beleza? Show de bola, bora falar então de A Morte Viva, de Vatine e Varano. Não sei se é Vatine ou Vatine, não sei, o francês é meio fraco. Cara, é um álbum muito interessante isso aqui. Ele traz, a história é uma história de ficção científica, tá? Se passa no futuro muito... Lembrando que esses vídeos de lançamento não tem spoiler, tá? É só te situar na história para você ver se você se interessa para adquirir esse álbum aqui, se é o seu caso. É um futuro bem distante, a Terra já está praticamente desabitada, as pessoas foram morar em Marte, né, a raça humana, ficaram alguns poucos resistentes, vamos dizer aqui, que ficam explorando as ruínas do passado e tal. E a história se passa no momento onde uma exploração dessa dá uma coisa errada, que eu não vou falar o que é, e a partir daí é convocado um especialista de Marte para poder ajudar nessa situação. O legal a história é interessante, são 100 páginas de história, a leitura é muito rápida porque os quadros são imensos, vocês vão ver já no clipe que eu gravei, então tem páginas que você chega, você entra na história porque são aqueles páginas gigantes com uma arte muito ampla, e o trabalho de Ashura do cara é maravilhoso. Eu não conhecia esse desenhista, ele trabalha os volumes, então, eu estava falando de Ashura agora há pouco, né? Volumes, texturas, cara, é tudo muito bem trabalhado usando o recurso de Ashuras, muito bem feito mesmo. Inclusive eu fiquei nas primeiras observações da arte em dúvida se aquilo era digital, se era manual, se era caneta, mas eu acho que realmente é um trabalho digital. Então a gente vai ver agora aqui os detalhes da história, sem aprofundar em plot, tá? É mais minhas impressões sobre a arte e sobre o conteúdo geral da história. E aí vocês veem no clipe e no final do vídeo eu tô de volta pra gente ver aquele momento spoiler, o que vai ter aí no canal, beleza? Acompanha aí. Bom, vamos dar uma olhada em A Morte Viva, esse álbum da série, da linha Gold Edition da Mitos. Ele tem capa dura, formato europeu, grandão, né? Ele foi lançado originalmente em 2018, então não é tão antigo assim, então é uma coisa um pouco mais recente. Os autores Olivier Vatine, Alberto Varanda, as ilustrações que, na minha humilde opinião, são um ponto forte aqui da história, né? São as ilustrações. Eu afastei um pouquinho a câmera aqui para vocês poderem dar uma olhada melhor nos desenhos. É uma história de ficção científica, mas com uma pegada muito forte no terror gótico. Então ela se passa no futuro, tá? Num futuro distante, inclusive não está bem certo quando, mas a humanidade já abandonou a Terra. Eu vou dar alguns spoilers para poder contextualizar. Não vou contar a história, mas vou dar alguns spoilers para poder só vocês entenderem melhor. O papel couché não é muito legal de filmar. Eu vou tentar um ângulo aqui que fique um pouco melhor. As ilustrações, de acordo com o autor, ele se baseia bastante no trabalho de Alfredo Alcala, mais antigos lá dos clássicos, Gustave Doré. Então tem essa coisa da Ashura pesada, trabalhando muito os planos, trabalhando
os volumes com uso e abuso das achuras. O autor disse que ficou 3 anos fazendo esse trabalho, então ele disse que no final ele já estava exausto de tanto fazer achura, e eu entendo o que ele quer dizer aqui, mas dá para ver que ele é um trabalho feito com muito esmero. A história é bem legal, bem interessante, o clima, olha só essa página dupla aqui, o clima de horror gótico vai ficando cada vez mais claro, e essa relação, na verdade, não é bem relação a palavra que eu quero usar, essa dicotomia que tem entre um futuro muito distante e coisas muito antigas, tipo o visual dos personagens, um visual vitoriano, o Android aqui, que é um Android, uma coisa hiper moderna, mas tem um visual muito parecido com a criatura de Frankenstein. A gente tem alguma coisa da noiva de Frankenstein, então tem alguns elementos que o amante de terror e da cultura pop vai identificar nesse álbum. Eu achei um grande acerto ele ser em preto e branco, porque, nossa, ficou lindo, eu fiquei assim mesmerizado com o uso das texturas. Assim que vocês tiverem isso mais de perto, aqui eu sei que o vídeo, pelo formato do álbum, não é o veículo ideal para vocês absorverem com detalhes toda a beleza dessa arte aqui do álbum, mas cara, é algo assim de, às vezes você meio que perde o fôlego, tem umas cenas assim que você se perde, sabe? Você fica só saboreando aquilo ali. Mas como eu falei, a história é bem interessante e esse clima de horror gótico permeando a ficção científica extremamente futurística é muito legal, Uma coisa, eu diria até inédita, eu não lembro de ter lido alguma coisa de quadrinhos ou visto algum filme assim que tenha essa brincadeira aqui que é o mordomo, vamos dizer assim, Frankenstein. Mas aquilo, eu não posso contar os detalhes da história para não estragar a leitura de vocês, né? De quem for adquirir esse álbum aí para ler em casa. Além de todo o primor aqui da história, principalmente, eu digo, a história é boa, é interessante, você lê rapidinho. Cara, é rapidinho a leitura disso aqui, muito bom. Então eu tive até que me controlar para ir devagar e fui absorvendo mais os desenhos, né? Mas além disso tudo, a gente tem uma quantidade de extras bem legal aqui no final da história. A história tem um plot twist bem interessante, né? Eu adoro plot twists. Aqui a gente tem roteiros, thumbnails, aqui que é a parte de extras, que é bem longa aqui bem trabalhado. Eu adoro extra quando tem um álbum assim, eu adoro ver os extras aqui, o estudo da personagem. Cara, o autor era o desenhista, né, o ilustrador tão dedicado que ele chegou a fazer escultura aqui em argila da personagem para estudar melhor. Aí vários e vários estudos, sketches para chegar à conclusão visual da personagem que ele queria chegar. Aqui o estudo do mordomo, o Android, né, e tem uma explicação de por que ele tem esse aspecto de morto-vivo, uma explicação plausível aqui. Mais estudos dele, estudos digitais. Eu fiquei na dúvida de como aqui parece o Tobey Maguire, acho que ele usou de referência. Se ele estava usando o material tradicional ou digital, mas eu creio que é tudo digital mesmo, é tudo no digital. Vem aqui também como brinde um pôster. Pôster lindo, né? A Morte Viva. E a Morte Viva tem uma explicação, o porquê desse título. Então tá aqui o álbum A Morte Viva, Golden Edition, da Mythos. São 100 páginas, né? 100 páginas aqui, esqueci de falar. O papel interior é o coucher e a capa dura, beleza? Gostaram da história? Lembrando, eu coloco aqui no link da descrição o link lá para a loja da Mythos, que eles sempre colocam produtos com descontos, fazem pacotes, tem um monte de promoção rolando lá sempre. Então, se você gostou desse álbum aqui grandão, bonitão, gostou desse trabalho maravilhoso de achuras, dessa arte e se interessou pela história e quer saber mais sobre ela, então tem aqui o link para você adquirir o seu álbum, botar aí na tua coleção também, beleza? Agora vamos ver o que vai ter no canal aí em breve. Hoje tem essa dobradinha de lançamento aí, porque tá chegando muita coisa e muita coisa legal para comentar, mas amanhã, sexta-feira, é dia de Pérolas Escondidas. Já separei ela aqui, deixa eu pegar.
Amanhã a gente vai falar, ó, a primeira vez que ele pinta aqui no canal, por incrível que pareça, é um personagem que eu amo, cara, adoro. A primeira vez que eu tive contato com ele foi no gibizinho, eu acho que foi no gibizinho em formatinho do Monstro do Pântano. Se não estou enganado, ou se foi incêndio, eu não sei. Eu sei que foi lá 1900 e fumaça, lá longe. Mas eu de cara fiquei muito impressionado com ele. Ah, eu lembro que nas histórias solo dele saíam no gibi em formato americano do Monstro do Pântano, na primeira história. Eu fiquei muito bolado com a primeira história, porque era uma história de terror, eu adoro terror. Então eu tô falando do Constantine, ou Constantine, agora aí mudou a pronúncia. Eu sempre falei Constantine, provavelmente eu vou continuar falando, sabe como é que é, né, pela idade. Mas aí tem essa história aqui que foi indicada por um leitor, você também pode indicar a sua. Lembrando que o Pérolas Escondidas são histórias curtinhas, fechadas, autocontidas, que se destacam de alguma maneira ou te impactaram de alguma maneira. Você pode botar nos comentários qual é a sua, e a gente vai anotar aqui, tendo aqui, quem sabe ela não pinta no quadro. Essa história que a gente vai ler, saiu desse álbum aqui do Origens, no volume 5, Histórias Raras, ela foi escrita pelo Neil Gaiman e desenhada pelo Dave McKean. E é uma história que fala das pessoas invisíveis, as pessoas moradores de rua, que sofrem, que acabam você, no corre-corre do teu dia a dia, você passa, você nem vê o sofrimento daquele ser humano, que é uma pessoa como você que está lá, jogado, infelizmente. E essa história é muito tocante, muito impressionante e faz a gente pensar um pouquinho se a gente está fazendo a coisa certa em relação a isso. Então, vem aqui amanhã para a gente conversar sobre isso e ver essa história muito linda, muito bem desenhada, muito tocante do Neil Gaiman e do Dave McKean. Amanhã, às 6 horas, eu tô aqui, beleza? Fico por aqui, espero que vocês se cuidem por aí e até amanhã, do Pérolas Escondidas aqui no canal Gico HQ.